Uma boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a querida doutora Elza Messias, uma das mais brilhantes advogadas do norte de Minas, de alguns passageiros que estavam embarcando em uma aeronave. Quando lá chegaram, foram recepcionados logo na porta do avião pelo piloto e pelo copiloto. E eles perceberam que tanto o piloto como o copiloto eram cegos. Aquilo causou espanto, deixou todos assustados. Até que um passageiro, muito incomodado, falou com a aeromoça: mas como nós vamos voar com um piloto cego e um copiloto também cegos? Meu senhor, não se preocupe. Esses são os melhores pilotos da companhia, os mais experientes, mais de 20 mil horas de voo. Mesmo assim, ninguém ficou calmo. Eis que a aeronave começa a taxiar e parte para alçar voo, percorre a pista 500 metros, 700, 1.000, 1,5 km, 1,7 km, e nada de alçar voo. E quando já estava acabando a pista, os passageiros, em desespero, começaram uma gritaria generalizada. Eis que no último segundo, a aeronave alçou o voo. E o piloto virou para o copiloto, doutora Elza, e falou assim: imagina se um dia eles não começam a gritar para avisar para a gente que já está na hora de alçar voo. Este congresso, na verdade, tem essa pretensão de ser um grito para chamar a atenção não só do legislador, mas também daqueles que se encarregam de decidir as intricadas e relevantes questões tributárias. Este congresso tem a pretensão de convidar esses atores a uma reflexão, a repensarem o direito tributário. E por que isso? Porque nós vivemos a era da imprevisibilidade das decisões judiciais em matéria tributária. Se não bastasse a constante modificação de jurisprudência, fala-se hoje, doutor Cagé, em jurisprudência zigue-zague, jurisprudência ioiô. Não se sabe qual será o posicionamento dos tribunais e por quanto tempo este posicionamento se manterá. Um quadro de incerteza. Ao lado dessa constante imprevisibilidade das decisões em matéria tributária, nós enfrentamos um outro problema: a modificação constante, a alteração das leis. Temos hoje até a chamada lei ônibus, ela sai pegando de tudo um pouco. Quem se lembra da lei 11.941, que alterou diversos tributos, que regula parcelamento e uma série de outros institutos, uma lei que alterou diversos outros diplomas legais. Com isso surgiu no Brasil um novo profissional, uma nova profissão. Não é mais o advogado tributarista, não se trata mais do conselheiro do CARF, como a doutora Júnia aqui, ou do conselheiro de determinado conselho de contribuintes. A nova profissão que nós temos é o investigador tributário. Aquela pessoa que tem a função de investigar para desvendar, para descobrir qual é a legislação aplicável. Porque nem os tributaristas mais conseguem reunir tempo para desvendar esse emaranhado de leis que são alteradas, que são modificadas. E se não bastasse isso, nós vivemos a era da constante modificação na construção do sentido, da inteligência que se impressa aos dispositivos. É exatamente neste cenário de imprevisibilidade das decisões judiciais e de existência de uma legislação que não é clara, que não é precisa, que não é inteligível, que surge o que nós chamamos de Estatuto Constitucional do Contribuinte. Como a melhor ferramenta,
o melhor instrumento para proteger o cidadão contribuinte. Eu costumo dizer para os meus alunos que só existe uma razão para se ter o direito tributário. Porque o Estado tem poder. E quem tem poder não precisa, não necessita de proteção. A proteção ela deve existir para aquele que pode ser alcançado pelos efeitos do poder. Exatamente por isso é que nós afirmamos que o Estatuto Constitucional do Contribuinte é o maior instrumento de defesa. E é dele que nasce o direito tributário. O direito tributário existe para ser um instrumento de defesa do contribuinte, de proteção à empresa. Não há outra razão para se ter direito tributário que não proteger quem é alcançado pela tributação. E se nós visitarmos a Constituição Federal, nós vamos perceber que nós encontramos 3 conjuntos de normas que formam o que nós designamos como sendo o Estatuto Constitucional do Contribuinte. O conjunto de normas, de princípios, de regras que protegem o cidadão contribuinte. Primeiro, limitações formais. Limitações formais, que criam critérios, estabelecem caminhos para dizer para o administrador como é que ele vai exercer a competência tributária, para dizer para o legislador como é que ele vai estabelecer as normas que regularão o sistema tributário. Limitações formais que protegem o contribuinte. Princípios como anterioridade e retroatividade. Princípios que exigem um comportamento formal por parte do ente tributante e que visam proteger exatamente o cidadão contribuinte. Ao lado, e são várias as limitações formais, nós encontramos um segundo conjunto de normas que estão na Constituição, que são as limitações materiais. Não basta aprovar uma lei, seguindo formalmente o processo legislativo, não é suficiente atender aos princípios da anterioridade, da espera nonagesimal, para que a lei produza efeito no ano seguinte. É preciso que a lei, no seu conteúdo, na sua essência, se revele harmônica com a Constituição, se revele constitucionalmente válida. E aí nós encontramos essas limitações materiais, as imunidades tributárias, princípios como capacidade contributiva, igualdade, razoabilidade, que são princípios postos na Constituição Federal e que agora servem de parâmetro não para um controle de constitucionalidade meramente formal, mas um controle substancial, que investiga a essência da norma, para reconhecê-la válida ou não, constitucional ou não. E ao lado dessas limitações formais, limitações materiais, nós temos ainda o que se chama de deveres de medida. Não basta ter uma lei formalmente válida, mais do que observar capacidade contributiva, não confisco, imunidades tributárias, é preciso que a lei se revele adequadamente proporcional. A proporcionalidade, portanto, passou a ser um instrumento agora para ponderação das normas constitucionais,
ponderação da legislação tributária. E ao lado da proporcionalidade, nós encontramos um outro dever de medida, que é a igualdade. A igualdade é um princípio muito caro ao sistema tributário nacional. E a igualdade vai completar exatamente esse tripé que nós reconhecemos como sendo o Estatuto Constitucional do Contribuinte. Pois vejam bem, a imprevisibilidade, a constante modificação na jurisprudência, na legislação, gera um quadro de insegurança jurídica. E esta insegurança jurídica, ela vai encontrar agora, exatamente no Estatuto Constitucional do Contribuinte, o instrumento maior para a proteção do administrado, daquele que é alcançado pela tributação. E como então enfrentar esta imprevisibilidade e ao mesmo tempo esta incerteza, esta insegurança jurídica? Alguns poderiam dizer: vamos normatizar, vamos regular. Quanto mais se especifica, quanto mais se regula, mais se torna complexo o sistema tributário e menos inteligível. O positivismo, se por um lado ele trouxe segurança jurídica, por um lado ele produziu injustiça. E foi exatamente por isso que os princípios surgiram no direito para permitir que se conceda justiça no caso concreto, que se produza justiça no caso concreto. Entretanto, o fato de que os princípios, eles agora são dotados, na verdade, de um certo alcance, que exige uma ponderação, exige a aplicação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, é que se eles surgiram para produzir justiça, eles também passaram a produzir incerteza, insegurança. Não se sabe quais são os critérios de ponderação, não se sabe quais são os critérios que serão adotados pelo julgador, de que forma que ele vai manejar um determinado princípio. Bem, neste dilema, eu me lembro da história de um senhor que estava conduzindo o seu carro por estradas na zona rural, e eis que ele chegou no entroncamento lá, que tinha umas 5 opções que ele poderia seguir. E ele, perdido, perguntou para um senhor que ele viu ao lado: senhor, para onde vai essa estrada? Falou: essa aqui vai para tal lugarejo. E essa outra? Essa outra vai para tal povoado. E essa aqui vai para a cidade. E aquela ali? Aquela lá é a estrada que você veio. Eu vim daquela? Sim. Ah, muito obrigado pela informação. Quando ele estava saindo, o moço perguntou assim: o senhor é servidor do fisco? Como é que você descobriu que eu trabalho no fisco? Você não sabe de onde vem, não sabe onde está, não sabe para onde vai, só deve trabalhar no fisco. E por que isso? Porque o próprio servidor agora é escravo dessa incerteza, dessa inconstância, desse emaranhado de leis. Se o servidor fica perdido, outro dia eu fui na Receita Federal, conversei com 10 auditores, ninguém conseguia resolver o meu caso. Alguém falou: só tem fulano que pode saber como é que resolve isso. Eu falei: cadê o fulano? Está de férias. Então, se o próprio servidor, que é um especialista por excelência, que passa por processos de qualificação permanente, ele não consegue compreender qual é a legislação aplicável, imagina o coitado do contribuinte. Ele nem vai se perder tanto que ele não consegue tirar o pé do lugar. É por isso que
eu costumo dizer o seguinte: essa imprevisibilidade, essa inconstância não se resolve meramente com a introdução de novas normas, porque a normatização, na verdade, tem se revelado cada vez mais complexa. Não se resolve pura e simplesmente com a aplicação dos princípios constitucionais. O Estatuto Constitucional do Contribuinte exige muito mais do que isso. Exige uma construção de sentido para a legislação tributária que não resulte exclusivamente da observação por parte do administrador público, do gestor fazendário, que não resulte exclusivamente dos critérios de ponderação e de interpretação adotados pelos magistrados. Mais do que isso, o que o direito tributário impõe nesse cenário agora é uma construção de sentido que resulte de uma efetiva participação do cidadão contribuinte. Isso por si só já demonstra que toda vez que eu tenho um órgão administrativo onde ele tem a presença mais expressiva, seja de servidores fazendários ou de certas entidades em detrimento de outras, você reduz a possibilidade de simplificação do sistema. O Estatuto Constitucional do Contribuinte, ele impõe que se construa agora uma interpretação que resulte do que se chama de capacidade cívica. Capacidade cívica. Sabe, professor Cagé, um grande pesquisador italiano, Robert Putnam, durante 20 anos ele pesquisou para compreender, porque a Itália, o sul é menos rico, uma região menos rica do que o norte, mas ele percebeu que, embora a região norte da Itália tivesse melhores índices de desenvolvimento humano, era possível encontrar no sul do país cidades que eram tão boas ou até melhores do que aquelas do norte. E embora no norte prevalecesse o pleno desenvolvimento, alguns municípios não encontravam o mesmo índice de qualidade de vida que era próprio da região. Ele pesquisou durante 20 anos. Verificou que não tinha a ver com etnia, não tinha a ver com a origem da população. Avaliou e concluiu também que não era a cor do partido político que governava essa ou aquela região, essa ou aquela cidade, que era o fator decisivo para que a cidade atingisse um nível elevado de qualidade de vida. Ele utilizou mais de 200 critérios. E no final ele concluiu que apenas um critério era a razão para diferenciar as grandes e desenvolvidas cidades daquelas que não ostentavam os mesmos resultados. E chamou esse critério de capacidade cívica. É a capacidade que tem a sociedade de se envolver com as coisas públicas. É a capacidade que tem uma população de participar das escolhas públicas, de participar das decisões, de participar inclusive da definição de qual é a melhor inteligência que se deve emprestar a um dispositivo no instante em que se formula uma determinada interpretação. Quanto maior o grau de envolvimento, quanto maior o grau de participação da sociedade, menor a imprevisibilidade, menor a incerteza e, consequentemente, há uma redução da litigiosidade. É este pensar que o Estatuto Constitucional do Contribuinte nos oferece. Esse conjunto de normas constitucionais, mais do que proteger o contribuinte, exige uma participação ativa dele nas escolhas, nas decisões e também na formulação da legislação. Não apenas mais um contribuinte que é alcançado por escolhas legislativas, mas um contribuinte que participa ativamente das escolhas legislativas. Tenho certeza que, no instante em que todos os atores do direito tributário, inclusive na via administrativa, perceberem que
a relação entre fisco e contribuinte tem que ser de uma proximidade muito mais intensa. O diálogo tem que ser muito mais próximo. O direito de audiência é um dos elementos mais caros do sistema constitucional tributário. O direito de ser ouvido, o direito de participar, é um direito inerente ao que nós chamamos de Estatuto Constitucional do Contribuinte. Por isso, então, com essas palavras que eu quero encerrar, dizendo que neste congresso o que nós esperamos é fazer com que os agentes do fisco que aqui estão não se sintam tão perdidos após esses dias. Que os contribuintes que aqui também estão não se sintam tão inseguros diante do sistema. Que o nosso congresso possa agora projetar um conjunto de ideias, de soluções que tragam para todos um pensar voltado agora para um horizonte mais certo, mais preciso, e que certamente possa trazer a tão sonhada segurança jurídica. Muito obrigado a todos.